Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Fala, galerinha! Voltamos. Eu tô vendo ali o pessoal pedindo musiquinha. Cara, mas a aula da musiquinha não é de funções trigonométricas, tá? É de razões trigonométricas. São coisas diferentes. Hoje a gente vai falar de uma parada bem mais aprofundada, show? Então vou fazer uma revisãozinha maneira antes e vamos lembrar... Vamos lembrar de se inscrever no canal, de marcar o sininho para não perder as próximas aulas, de dar o like, de falar comigo no chat. Tava sem internet, voltou? Maravilha, tem que assistir tudo, Abigail, tem que assistir tudo, não pode perder nada, tá? Compartilha a aula com o pessoal aí nos grupos, como eu pedi na outra vez, e vamos que vamos. A gente vai falar hoje sobre as funções trigonométricas. Quais funções vão cair na prova do Enem, que podem, né, aparecer. Vamos trazer para cá rapidinho. Vamos lembrar da função seno, tá? E como que ela funciona. Vamos botar um ciclo aqui, ó. Bonitinho, ciclo trigonométrico. E aqui, ó, a ideia do gráfico da função seno. Tá? Se a gente tiver a função f de x igual a seno de x, o que vai acontecer, pessoal? A gente pensa ó, que aqui é o ângulo, tá? O ângulo, e aqui é a função, né? Que no caso é a função f de x. O que vai acontecer quando eu olho para o ciclo trigonométrico? A função, a gente começa a leitura, né? O ângulo aqui no zero. A função seno, ela começa no zero, vai aumentando, até chegar ao ponto máximo, que é 1. Quem lembra aí do ciclo trigonométrico sabe que o ponto máximo é 1, o ponto mínimo é menos 1. Então, depois de chegar no 1, a função decresce até o zero, depois decresce mais até o menos 1, até que ela completa a sua volta, chegando ao zero novamente. Então, a função é assim, ó. Tá? Essa é a função seno. Os ângulos, pessoal, a gente vai marcar, ó, esse cara é o ângulo zero, aqui, ó, é o ângulo 180, ou π radianos, e aqui é o 2π, ou a volta completa. O ponto mais alto da função é esse aqui, ó, vai valer 1, ele acontece quando o ângulo é π sobre 2. E esse aqui é o ponto mais baixo da função, que ocorre quando o ângulo está aqui embaixo, 3π sobre 2. Beleza? Então essa é a cara da função que você precisa guardar, tá? E o que vai acontecer na prova do Enem não é apenas perguntar para você sobre essa função, mas eu preciso que você visualize essa função, tá? Porque vão ocorrer algumas modificações nela, e essas modificações é que a prova vai te perguntar. Ou seja, a gente vai ter que entender o que acontece quando multiplica
o seno por um determinado valor, né? Qual é a implicação gráfica que isso traz, tá? O que acontece se eu somar um valor a essa função? A função vai ser deslocada para cima, né? Então a gente vai falar já já sobre as modificações que a função seno vai sofrer. Como é que vai funcionar, pessoal, para a função cosseno? Função cosseno. Comportamento é um pouco parecido, né? Mas quando a gente olhar para o ciclo trigonométrico, de novo tá ele aqui, a gente vai perceber que esse cara, né, o eixo do cosseno, ó, aqui é o seno, aqui é o cosseno. Aqui é o cosseno que interessa pra gente agora. Então eu vou começar do mesmo jeito, mas esse ponto aqui, ó, quando o ângulo é zero, o cosseno de zero vale 1. Então, ó, comportamento da função f de x igual a cosseno de x. Ó, aqui está o eixo vertical e o eixo horizontal. Ó, a minha função começa no 1, depois, ó, ela vai para o 0, depois para o menos 1, depois para o 0 de novo e depois para o 1 de novo. Então, o comportamento da função seno, ó, ele é assim, ó. Tá? Mesmo momento aqui, ó. Aqui é o 2π. Deixa eu botar de vermelho para manter o padrão ali que a gente fez em cima. Tá? Aqui vai ser o 2π. Aqui vai ser o 0. Né? O cosseno de 0 vai ser 1. A mesma coisa aqui, ó, a mesma altura, ó. Tá? E esse ponto mínimo aqui, ó, vai ser o menos 1. Né? Então, em que momentos a nossa função vai dar 0? Ela vai dar 0 no 90, né? E no 270. E ela vai dar menos 1 no ângulo π, exatamente no meio desse processo. Gente, é imprescindível que a gente saiba, né, esses dois gráficos que são os gráficos que eu vou chamar de base, né? O comportamento desse gráfico, ele é tirado aqui da gente percorrer o ciclo trigonométrico. Saber que o ciclo trigonométrico tem valor, raio, né, igual a 1. Né? Então, se ele está aqui centrado na origem, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 1, tá? Essa não é uma aula óbvia, inclusive eu fiquei surpreso quando vocês escolheram esse tema, porque é um tema difícil, tá? Mas ele tem aparecido nas provas dos últimos anos. Tudo bem? Show! Tô vendo que o pessoal aí não está entendendo. Sempre dá 0? Como assim sempre dá 0? Não. Vai dar 0 em alguns momentos, tá? Só quando tá encontrando o eixo x, tá? Muda o assunto da aula aí. Eu não posso mudar. Gente, foram vocês que escolheram, tá? Eu dou aula do que vocês pediram. Então, vamos ver como é que isso apareceu na prova do Enem? Olha só. Primeira questão aqui, ó. É interessante, diz o seguinte: uma mola é solta da posição distendida conforme a figura, tá? Então, beleza. Tá aqui a figura. Soltou, desceu. Depois ela vai subir, né? Assim, vai fazer esse movimento, tá? Aí ele vai falar o seguinte, ó. A figura à direita mostra o gráfico da posição P, em centímetros, da massa M em função do tempo, tá? Em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo mais ou menos A
cosseno de WT ou mais ou menos A seno de WT, tá? Em que A é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência, que se relaciona com período, pela fórmula 2π sobre T, tá? Pô, Vigo, mas aí começou a aparecer uma série de informações novas. Sim, tá? O que está acontecendo, pessoal? Nós temos aqui, né, alguns nomes que são interessantes. O que é a amplitude? A amplitude, ó, é a distância do mínimo para o máximo. Então a amplitude aqui, ó, tá mostrando o quê? O 3, né? Como assim? Porque eu tava ali, ó. Ele foi 3 para cima e 3 para baixo. 3 para cima, 3 para baixo. Então o movimento é mais 3 ou menos 3. A amplitude ali é essa, tá? Ele está mostrando, ele está dizendo isso. Agora, como é que eu vou identificar esse cara olhando para o gráfico original que nós temos, né? Pô, Vilg, eu tô meio bolado. Por quê? Porque nenhum gráfico começou de baixo. Todos os gráficos que a gente viu aqui, ó, ou ele começava no 0, ou ele começava no 1. Como é que eu posso fazer para ele começar aqui de baixo? Eu vou Lembra que ele mostrou ali, ó, que ele multiplicou alguém nesse ângulo, né? Nesse seno aqui ou nesse cosseno aqui, ó. Nesse mais ou menos A que está aqui, ó. Tá? Por que tem um mais ou menos A? Porque se você pegar a função seno e multiplicar por 2, ela vai fazer isso. Se você multiplicar por menos 2, ela vai fazer o mesmo crescimento? Vai, mas ela vai ficar invertida, né? Porque se eu multiplicar por um número negativo, a parte que está acima do gráfico, acima do eixo X, vai ser jogada para baixo, tá? Então tem esse comportamento aí de virar, né? Então qual das duas você acha, né, que foi modificada para virar a função que está desenhada aqui? Qual das duas? Ó, a questão da função seno, ela estaria no 0. Então mesmo que eu multiplique por qualquer número, 0 vezes qualquer número vai continuar sendo 0, tá? Então aqui eu já estou percebendo que se trata da função cosseno, né? E ela está tendo um comportamento de ir do menos 3 até o 3. Como a função cosseno varia de menos 1 até 1, significa que eu multipliquei por menos 3, tá? Então quando eu olho para a minha questão, eu já sei o que está acontecendo. Acabou a questão. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso ou não? O que vocês acham que está acontecendo aqui? Opa, até apertei. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Eu percebi que a minha função fez isso. Ela esticou, ela cresceu. Então eu multipliquei por um valor que faz crescer. Que valor é esse? Um valor que tem um módulo maior que 1, para estender, tá? E como é que eu identifiquei que ele é menos 3? Porque ele pegou o comportamento que inicialmente era para cima e jogou invertido, tá? Agora, por que eu vou me preocupar com esse W, com esses negócios todo que ele falou aqui no início, se todas as alternativas estão mostrando o ômega, né, não é W, igual a 2? Essa parte é irrelevante para a gente. Então a questão só estava mostrando isso aqui, ó. Se você pegar a tua função seno e multiplicar por 2, ela fica assim, ó. Você vai ter o mesmo comportamento, exatamente o mesmo comportamento, só que aqui vai ser 2 e aqui menos 2, tá? Você esticou do 1 e menos 1 para 2 e menos 2. O que acontece se você multiplicar P por menos 2? O comportamento vai ser o inverso. Você vai mudar
Quando você pegar o primeiro número e multiplicar por menos 2, ele vai ficar assim, ó. Então aqui, ó, continua o 2, mas aqui o menos 2. Então tu tem que identificar que esse comportamento aconteceu. É isso que vai fazer você perceber o número negativo que está na frente da função. E como é que eu vou saber que ele é menos 3? Porque ele pegou o 1 e menos 1 e transformou em 3 e menos 3. Tá? Essa é a ideia. O tamanho original aqui, ó, é 2. O tamanho original aqui, ó, foi transformado em 4. Ou seja, você ampliou a sua função, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Você olhou para o gráfico, percebeu que não era função seno, então você já jogou fora a letra B e a letra E, tá? Depois você ficou entre as que tem cosseno. Você ficou, então, dependendo de identificar o primeiro coeficiente, né? Que é o cara que está multiplicando o cosseno. Identificou o menos 3 porque viu que ele inverteu e triplicou essa amplitude da onda, tá? Sempre cai em gráficos, estudante. Então, não necessariamente, tá? Mas olha, apareceu nos últimos anos. Olha essa outra aqui, ó. Mesma estrutura, tá? Ó, movimentos ondulatórios, papapá. Olha como é que você já vai ter uma percepção nova quando você olha para essa. Você tá vendo agora, ó, que a função tá indo do menos 4 até o 4. Então tu já sabe que esse número que tá na frente, ele é ou 4 ou menos 4, tá? Porque é ele que vai te dizer o quanto você ampliou a sua função. Aqui ele já está mostrando que é a função seno, né? Então você já sabe que é a função seno, show de bola. Então o que está acontecendo? Como é que eu vou descobrir qual das funções seno estamos falando? Agora eu tenho que me preocupar não só com o número que está na frente, mas com o que acontece dentro, né? Com o que acontece com o ângulo, tá? E aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o período, tudo bem? Então vamos voltar aqui para a nossa questão. O que acontecia, pessoal? Na nossa função original, o período é o tempo que eu demoro para completar a onda. Tá vendo? Aqui eu demorei 2π para completar a minha volta. Olha o que está acontecendo aqui no gráfico. Eu terminei, ó, esse processo aqui no π. Ou seja, eu terminei na metade do que deveria. Ou seja, o ângulo foi percorrido mais rapidamente, né? Então significa que eu não estou trabalhando com um ângulo x. Agora eu estou trabalhando com 2x. Por quê? Porque pensa no ângulo. Você vai multiplicar ele por 2, então você vai andar mais rápido, né? Então quanto maior é esse número aqui, ó, mais rapidamente tu percorre o ciclo, né? É o que a gente poderia chamar lá na física, né, de velocidade angular, tá? Inclusive essa mesma letra aí que vocês usam lá na física, tudo bem? Então a ideia é como eu vou percorrer o ciclo, como eu vou percorrer a volta, tá? Quando eu olho para a função seno de x, o período é 2π. O período, ele vai diminuindo quando esse coeficiente aumenta. Então eu vou dizer para você o seguinte, posso apagar aqui o meu quadro, né? Ó, o período vai ser calculado pelo seguinte. Se eu tenho uma função seno de AX, vou colocar um Azinho aqui, tá? O período é calculado por 2π sobre o módulo do A, tá? O que é o módulo do A, pessoal? É porque o sinal do A não é importante, porque você vai
Se for positivo, percorrer no sentido anti-horário. Se for negativo, tu vai percorrer no sentido horário. Mas o que interessa é a velocidade de completar a volta. Por isso que o sinal aqui ele é desprezado, tá? Então aqui é como se eu tivesse velocidade 1x. Se eu botasse o A valendo 2, ficaria o período igual a quanto? 2π sobre 2, que daria π. Se eu botasse a velocidade 3, 2π sobre 3. Velocidade 4, 2π sobre 4. Então perceber que esse camarada aqui, ó, é a velocidade que você percorre o ciclo, é fundamental para você entender, para você identificar um gráfico e perceber o período. Olha para cá, ó. Quando eu olho para cá, eu vejo que o período que era 2π se tornou π. Então isso já faz com que a gente jogue fora, né, algumas alternativas. Porque, ó, eu sei que a minha função vai ter que ter um 2t, tá? Então eu não posso ficar com a letra C nem com a letra E, tá? Não posso ficar com elas. O que eu tenho que pensar então, pessoal? Eu tô ali, ó, eu já sei que o número que está na frente da função seno, ele é alguém conhecido, ó. Ele vai ser igual a 4. Por que 4? Porque eu tô vendo que vai do menos 4 até o 4. Beleza, esticou a função, multiplicou por 4. Como é que eu sei que é o 4 positivo? Porque preservou a ondulação da função seno. Ela não inverteu a onda, tá? Preservou. Então, se preservou, é o 4 positivo. Eu já sei que é 4 positivo e que o valor da velocidade vai ser 2, né? Então, o que diferencia a função da letra A e a função da letra D, tá? Só para vocês entenderem aqui o gabarito da letra A, tá? Esse cara aqui, ó, ele faria um deslocamento horizontal da minha função, tá? Ele pegaria a função e transportaria para o lado. Por quê? Imagina, quando t é 0, quando o ângulo é 0, eu estaria olhando para o ângulo π sobre 4. Qualquer ângulo que eu pensasse, eu teria que pensar ele um pouquinho mais na frente. Por quê? Porque ele estaria sendo adicionado de π sobre 4. Então isso aqui faria um deslocamento horizontal na função, tá? Difícil, difícil. Mas é importante entender o que cada objeto, o que cada coeficiente faz na função. Quando a gente viu essa aula durante o ano, né, eu mostrei no GeoGebra aqui, eu fiz um projeto para vocês poderem acessar, né, e verem o deslocamento de todas as funções, mudando todos os coeficientes, né? Mas aí eu acho que vocês não têm mais acesso, só os assinantes, né, que conseguem ver essa aula. Tá na plataforma, né? Então eu fiz um linkzinho bonitinho para você ver toda a modificação que cada coeficiente faz. Então o mais importante é, vem comigo para cá, que eu vou mostrar uma função completa para vocês. Ó. Você pegar essa função aqui, ó, P mais Q vezes seno de AX mais B. Esse cara aqui, ó, deslocamento vertical. Tá? Se você pegar a função e somar ou subtrair um número, a tua função vai fazer isso. Show? Se você pegar esse cara aqui que está sendo somado, ó, você vai ter um deslocamento horizontal. Tá? Se você somar um número, a tua função vai ficar deslocada para trás. Tá? Se você subtrair um número, a sua função vai ficar deslocada para frente. Mas viu que não entendi. Como é que pode isso? Se eu subtraísse, não andaria para trás, não é isso? Menos não é para baixo? Calma. Aqui, ó, o procedimento é ao contrário, porque eu estou mudando o ângulo, né? Então imagina, se eu tenho o ângulo x menos π sobre 4, para dar zero, eu preciso que eu pegue o ângulo π sobre 4, que está lá na frente, né? Então o gráfico ele fica deslocado
no sentido inverso desse sinal, tá? Beleza. Agora, o que acontece com esses caras que estão multiplicando a função? Esse cara aqui, ó, estica ou comprime, tá, pessoal? Então, ela estica verticalmente. Então, ó, se eu multiplicar a função por 2, a função estica. Por 3, estica mais. Por 4, estica mais. Mas se eu multiplicar por meio, comprime. Tá? Diminui. Viu que se eu multiplicar por alguém negativo, aí além de esticar ou comprimir, você tem que ver o comportamento de inversão, né, de rebatimento, de troca de sinal. E o que acontece com esse cara aqui? Esse cara aqui ele vai mudar o período. Se eu pegar, e a minha função tá assim, ó, bonitinha, a onda bem suave, gostosinha. Se eu multiplico por um número maior do que 1, aumenta a frequência. Igual o negócio de frequência cardíaca. O que acontece se tu aumentar a frequência? Vai ficar aquela coisa toda. Então, ó, multiplicou por um número maior do que 1, significa que eu vou espremer a função, porque as ondas elas vão acontecer mais rapidamente, tá? Enquanto que se eu multiplicar por um número menor do que 1, a onda vai ficar bem suavona, né? Vai estender, assim, vai expandir horizontalmente, tá? Show? Então isso é bem difícil, tá, pessoal? Vai cair uma questão na sua prova disso. Uma, tá? E aí é importante você lembrar dessa estrutura aqui que eu tô falando para você. Então olha o que vai acontecer nessa outra questão, tá? Olha o que vai acontecer nessa outra questão. Olha como é que essa questão é bem fácil se você entendeu tudo que eu acabei de falar, tá? Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura apresenta um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então o ponto A está aqui. Ó. Como é que vai ser o sentido da rotação, gente? Ó, vai rodar para cá. Ó. Igualzinho o ciclo trigonométrico, tá? Igualzinho o ciclo trigonométrico. Então, ó, a partir da posição indicada, né, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O, tá? Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo. Gente, então, ó, eu tô nessa altura aqui. Essa altura é 0? Eu tô no chão? Não, não é 0. Então eu tô em algum lugar no alto. Eu vou andar até chegar ao ponto mais alto. Isso ocorre quando o ângulo é 90. Depois eu volto para o ponto que eu estava antes. Depois eu vou para a altura mínima possível. E depois eu volto para a minha posição original. E vou ficar fazendo isso várias vezes. Como é que vai ser o desenho disso? Tá aqui. Então ele está me dizendo que, ó, aqui, ó, é a minha altura central, a minha altura média. Tá? É a minha altura média. E aí eu vou, pessoal, subir até o ponto mais alto, que é 168. Gente, se aqui é o meio da minha função, o que acontece para cima, acontece para baixo. Tudo bem? Ó, aqui é o meio, pessoal. O que acontece para cima, também acontece para baixo. Show? Faz sentido isso? É intuitivo isso? Tá? Isso aqui é uma onda, é uma função. Igual aquelas que a gente já viu. Tá? Então o importante é, eu tô começando no 88. Eu vou subir 80. Então se eu for descer, pessoal, eu vou descer também 80. Tá? Por que esse 80 é importante? Porque ele é justamente o valor que multiplica a nossa função. Tudo bem? Faz sentido isso? Então eu tenho uma função, seja ela seno ou cosseno, não importa ainda, eu sei que ela vai estar multiplicada por 80, tá? Porque se ela ia do menos 1 até o 1, ou seja, amplitude 2, agora minha amplitude está sendo quanto? Né? 160. Porque ela está o quê?
80 para cima, 80 para baixo. Então eu estou multiplicando a minha função, seja ela seno ou cosseno, por 80. Isso ficou claro até agora? Multipliquei por 80, pegou essa parada? Tu pegou? Multiplicou por 80. Show? Então se multiplicou por 80, pessoal, eu joguei tudo fora. Né? Eu só tô com a letra A e com a letra B. Mas, Vilg, aí eu tô percebendo esse 88. Esse 88 é igual nos dois. Por quê? Porque esse 88 é o ponto de partida, né? Agora, como é que eu vou identificar se é uma função seno ou cosseno? Bom, como é que eu vou identificar? Não é exatamente esse o comportamento que tu tá vendo? Ó, se eu pego essa função aqui, posso apagar essas coisas aqui embaixo? Ó, vamos fazer todas as modificações que foram feitas nessa questão aí. Ó, se eu pegar essa função seno e escrevo assim, 80 vezes a função seno. O que vai acontecer com esse gráfico, pessoal? Ele vai estar aonde? Né? Ele vai ficar assim, ó. Igualzinho a esse, só que ele vai no ponto máximo ser 80, no ponto mínimo ser menos 80. Aí o que eu fiz com essa função? Eu peguei e subi. Eu subi quanto? Esse ponto aqui, gente, que é o ponto 0, que é a altura inicial, ele foi deslocado para cima 88 unidades. Então ele ficou assim, ó, mesmo eixo aqui, ó. Só que esse 0 ele veio para cá, ó. Então ficou assim, ó. Esse ponto aqui que era 0 ficou 88. Esse ponto que era 80 ficou no 168. O ponto mínimo, que era menos 80, agora, ó, quando você subiu 88, ele ficou 8 positivo. Essa função aqui, gente, ela é 80 vezes o seno mais 88. Porque esse 88 significa um deslocamento vertical do gráfico. Tá? Agora, tem outra maneira de fazer sem pensar em nada disso? Tem. Claro que tem. Você pode testar as opções, né? Testar as opções é um caminho muito mais longo, tá? Mas é um caminho ok, né? Como é que seria esse caminho? Você vai pegar os pontos que você conhece no gráfico, por exemplo, quando o ângulo é π sobre 2, pegou aqui, ó, substitui por π sobre 2 todo mundo e vê se vai dar 168. Joga fora as que não funcionarem, depois substitui outro ponto. Joga fora as que não funcionarem e vai fazendo, e vai testando. Agora, lembra que a prova do Enem, pessoal, o tempo é curto, né? Então, se a gente conseguir otimizar as questões, otimizar as nossas soluções, a gente vai ser mais feliz na prova, tá? Ela pode sim, Leco, a função seno e a função cosseno, elas tem um 90 graus ali que difere as duas, né? Então, se eu andar 90 graus para o lado, as ondas vão se conectar, elas vão se sobrepor, tá? Vocês aprenderam isso lá na primeira aula de trigonometria, quando a gente falava de ângulos complementares, né? Porque o seno de um ângulo é igual, né? O complemento do outro, e ficava seno igual cosseno, aquela coisa toda, a gente não vai voltar, né? Nisso aí. Mas a ideia é essa, vocês conseguem fazer isso acontecer, tá? Bom, vamos ver então como nós faríamos a questão 17. Voltando agora ao que nós falamos nessa. Tá vendo que esse 88 é justamente o valor central da nossa questão? Né? Ele é o ponto médio ali, ele é a altura média, né, da nossa questão. Por quê? Porque o nosso desenho, pessoal, o que anda para cima também anda para baixo, né? Então aqui está exatamente no meio. Isso vai ser o entendimento disso vai ser fundamental para a gente fazer a questão 17. Tá? Vai ser fundamental. E também
a ideia do período. Período, tá? Vamos lá. Então, ó, se eu estou dizendo para você que eu tenho aqui um estudo para modelar a pressão arterial, que fala da função, ó, cosseno. Função cosseno, tá? A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, tá? Então, ao analisar o caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. Gente, a pressão mínima é 78. A pressão máxima é 120. Isso aqui já me dá a amplitude da minha questão e me dá também o valor médio. Se eu sei o máximo e sei o mínimo, ó, aqui não dá, ó, 160. Se a amplitude é 160, né, eu estou multiplicando a minha função por 80. Porque a minha função original, pessoal, ela tem amplitude 2. Tá? Então, se eu estou botando a amplitude igual a 160, significa que eu multipliquei essa amplitude por 80. Né? Qual é o valor que está exatamente no meio do máximo e do mínimo? O 88. Né? 80 para cima, 80 para baixo. Então, saber o maior e o menor fornece para a gente esses dois elementos. Tá? Então, vamos fazer essa questão junto aqui. Ó. Ele está dizendo para a gente... Joga para mim na tela para eu copiar aqui. Ó, pressão mínima, 78. Pressão máxima, 120. Então vem comigo para cá, ó. Olha o que está rolando. Eu tenho aqui o seguinte desenho. É uma função cosseno, né? Mas vamos fazer aqui uma ondinha aqui, ó. Tá? Eu sei que o valor máximo é 120 e o valor mínimo 78. Gente, eu estou interessado no valor central. Pensa no número que está exatamente no meio entre o 120 e o 78. Ou seja, faça a média entre esses dois valores. Quanto que é 120 mais 78 dividido por 2? Como é que faz essa conta? 120 mais 78 dividido por 2, ó. 198 dividido por 2, 99. Então, 99, pessoal, é o valor central, tá? 99 é o valor central. Então, vou botar aqui 99. Agora, como é que eu descubro esse tamanho aqui, gente? Daqui para cá tem quanto? 42. Gente, a amplitude antes era 2. Era do menos 1 até 1. Agora a amplitude virou 42, ou seja, eu multipliquei isso por 21. Gente, então eu já sei que a minha função cosseno foi multiplicada por 21. E eu sei que o valor central é 99. Olha como é que isso já melhora muito as nossas expectativas olhando para as alternativas. Ó, eu agora estou exatamente entre a questão da letra A e a letra C, tá? Pô, Vig, como que eu vou descobrir qual das duas é a resposta? O que difere essas duas alternativas? O cara que está multiplicando o T. Ou seja, a velocidade, né, que eu te falei. Ou seja, o período da função, que é uma informação que está no texto, nós não usamos ainda, ó, esse danado aqui, ó, é que vai dizer para a gente o que está acontecendo, tá? Então, certamente a nossa resposta está entre a letra A e a letra C. Por que 21, Bruno Henrique? Olha aqui, ó. Aqui não é 42? A função original não vai de menos 1 até 1,
ou seja, amplitude 2, eu estou multiplicando essa amplitude por 21. Porque 2 vezes 21 dá 42. Show? Tranquilo até aí? Bom, agora vamos ver. O que eu posso dizer em relação ao período dessa função? Olha aqui, pessoal, o que o texto diz pra gente, ó. Considere que um batimento cardíaco, representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, tá? Então, ó, ele tá me dizendo o quê? Que aqui, ó, o número de batimentos cardíacos por minuto é 90, tá? Então, como é que eu relaciono essas duas coisas? Eu sei que na função cosseno, o período é justamente o tempo que demora... Olha aqui a função cosseno, ó. A função cosseno é assim, ó. A gente sabe que isso aqui, ó, é o período. Isso aqui é o período. Tá? O tempo que eu demoro para percorrer de um valor máximo até o outro valor máximo. Isso aqui significa uma volta pra gente. Então o cara tá dizendo que para sair de uma pressão máxima até outra pressão máxima, eu tive 90 batimentos. Não é isso? Ó, 90 batimentos por minuto. Ele fala que o intervalo, ó, um batimento representa esse intervalo. Então, em quanto tempo acontece um batimento? Olha só, você tem 90 batimentos em 1 minuto, tá? Você quer saber quantos batimentos você teve em 1 segundo. Confere? Ó. Considere que um batimento ocorreu em X segundos. Tá? Então é isso que ele está dizendo pra gente. Agora, como é que eu vou escrever, gente? 1 minuto tem 60 segundos. Então o que está acontecendo? Se você fizer aqui a regra de 3, ó, se você multiplicar, vai ficar 90x é igual a 60. X é igual a 60 sobre 90, que é igual a 2/3. Né? O que significa isso? Que esse intervalo aqui, né? Esse intervalo que ele está mostrando é 2/3 de segundo. Tá? Pô, Vilgui, como é que funciona? Se eu fizer... Isso aqui é a velocidade, né? Então, ó, como é que é o período? O período, pessoal, é 2π sobre essa velocidade. Se a velocidade é 2/3, 2π sobre 2/3 vai dar 2π vezes 3/2, que dá 3π. Né? Então, o que está acontecendo? Perdão, né? Aqui, ó, botei o contrário. Esse período, como esse número é 2/3, né? Esse é o tempo que demora, tu vai igualar isso aqui a 2/3, vai descobrir que esse A é igual a 3π. Então, esse cara é o cara que multiplica o tzinho. Então, se a sua função é 99 mais 21 cosseno de A vezes T, esse A tem que ser o 3π. Então, aqui tu vai escrever 3πzinho vezes T. Essa é uma questão, eu vi que o pessoal perguntou ali, bem difícil, né? Assim como todas as questões de trigonometria, de funções trigonométricas. Então, como vocês pediram esse tema, deixa eu marcar aqui a letra certa, tá? Ó, olha lá.
Como vocês pediram esse tema, nós estamos fazendo, mas é um tema extremamente específico, tá? Então, se vocês não entendem muito bem como funcionam as funções, eu sugiro que vocês deixem essas questões para o final da prova, tá? Caso sobre tempo, tá? Pode acontecer de ser uma bem de boa, igual as outras, a primeira que a gente fez, sei lá, de repente. A primeira não que trocava o sinal, né? Pode, mas não é o ideal, não é o comum, tá? Então, trigonometria, se cair um triângulozinho retângulo, show, né? Mas se for de função, eu sugiro que você deixe ela para o final, tá? Gente, não sou eu que escolho os temas, você decide, né? É um tema bem difícil, mas pode ter sido votado por uma galera que queria isso aí, como tem muita gente assistindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido pelo menos, quem não sabia nada pegou um pouquinho, quem sabia que possa ter se aprofundado, tá? Eu não volto mais essa semana, mas ainda temos matemática com Glaucinho aí ao longo da semana. Não deixem de assistir as próximas aulas. Lembrando que dia 4 e dia 11 teremos aulão de véspera a partir das 9 da manhã, tá? Vai até que horas? Até onde a gente aguentar, tá? Não tem hora para acabar, pelo menos não está escrito aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, por favor, não hesitem em mandar mensagens. Reta final, a gente está junto e vamos até a universidade com vocês. Tá bom? Um grande beijo, obrigado pela audiência. Não esquece de mandar o like. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.